Bom dia. Gostaria de fazer uma introdução antes de começarmos de quem eu sou e de onde eu venho. Meu nome é Rodgers Nyamongo. Eu sei que os outros dois nomes são difíceis de lembrar. Eu venho da Quênia. Quênia é um país na África. E na Quênia também temos um ministério. E esse ministério tem o nome Binding of Messengers, ou seja, os mensageiros do atamento. E esse ministério ele abrange 3 regiões. E cada uma dessas 3 regiões tem a sua própria liderança. Temos uma liderança que supervisiona tudo. E essa supervisão é feita pelo ancião Manjit Bryant. Para aqueles que não sabem, ele é o ancião Manjit, é o irmão do ancião Parminda. Foi no começo do ano que eu tive a oportunidade de encontrar com o ancião Wesley, na Angola. E eu creio que esse fato pode ter contribuído ao fato que eu estou aqui com vocês agora. Nesse tempo também eu acabei me casando. Eu estou casado agora. Isso foi no 14 de agosto. Então, tenho o privilégio de estar viajando com minha esposa para conhecer esse lugar. O nome dela é Snyder. E vocês podem conhecê-la melhor nas suas conversas com ela. Estou agradecido à liderança, aos funcionários dessa escola. Estou agradecido pelo convite de poder fazer parte dessa grande obra. Eu vim com uma mente positiva, tanto como professor como também como estudante. Eu estarei compartilhando com vocês aquilo que eu sei. E será meu privilégio também de aprender de vocês. Ao interagirmos uns com os outros, ao falarmos sobre os assuntos proféticos e muitos outros assuntos. Essa seria a minha introdução. Então, quero começar com o nosso estudo. Eu não tenho um tópico específico que eu quero estudar com vocês, mas eu tenho um lugar de partida. E conforme que nós avançarmos, eu vou permitir que o Senhor nos conduza. Então, sendo essa aqui uma sala de aula, não deve ser a nossa expectativa de obter somente respostas corretas, mas será uma oportunidade para ver como cada um de nós lê. E com isso eu digo que nós vamos elaborar juntos o nosso proceder para chegar às respostas.
Porque eu creio que o procedimento, a metodologia é mais importante do que a resposta em si. The reason I say that A razão por que eu menciono isso is that as a people we are supposed to be transformed into the lovely image of Jesus. A razão por que eu menciono isso é que vocês sabem que nós, como um povo, devemos ser transformados na amável imagem de Jesus Cristo. And Christ is going to accomplish this work using the methodology or the procedure. E Cristo vai cumprir essa obra em nós usando metodologia e o procedimento correto. So as we will be studying, Ao nós estudarmos, we'll be talking much also concerning the methodology. nós vamos falar sobre os procedimentos e a metodologia. So let's turn to Matthew 24. Então vamos abrir Mateus 24. So I may not look at Matthew 24 in detail, Talvez não vamos olhar para Mateus 24 em detalhe, but we'll look at the important points that will help us make our point. mas vamos observar os pontos importantes que são relevantes para fazer o nosso ponto. So before we move on to look at Matthew 24, E antes da gente avançar para olhar para Mateus 24, I want to give some background. eu gostaria de dar algumas informações adicionais. Or I want to give the historical setting of Matthew 24. Então, eu quero informar vocês sobre o contexto histórico de Mateus 24, So that we at least have a starting point. para que tenhamos pelo menos um ponto de partida. So to do that, we'll turn to the book of John, E chapter 1. para fazer isso, vamos abrir o livro de João, capítulo 1. To give the historical setting of Matthew 24, we'll turn to the book of John, chapter 1. Então, para entender o contexto histórico de Mateus 24, nós vamos abrir João, capítulo 1. Now, we are not going to read John, chapter 1, Nós não vamos ler o capítulo 1, but I want to ask a question. mas eu quero fazer uma pergunta. You know that you can take a whole chapter Vocês sabem, vocês podem pegar um capítulo inteiro and summarize it to a main theme. e vocês podem fazer um resumo e dar um nome para o tema desse capítulo. Or topic. Qual o tópico disso? So I will ask a question. Eu vou fazer uma pergunta então. What do you think is the theme of John chapter 1? O que vocês pensam? Qual é o tema de João capítulo 1? Now, I'm asking that question Eu faço essa pergunta understanding that it is very subjective, sabendo que isto é muito subjetivo, knowing that everyone is going to give his or her own answer based on how they have read and understood John chapter 1. sabendo que cada um vai dar uma resposta baseado naquilo como ele entendeu e o que ele leu desse capítulo. So what is the theme or topic of John chapter 1? Mas que então é o tema, o tópico de João capítulo 1? Brother Leon. Irmão Leon, microfone? Microfone? It's about It starts off with saying, "In the beginning was the Word, and the Com- Word was God." Começa And the word- dizendo que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. It starts off talking about how Christ was in the beginning and how he came to earth. Começa nos falando sobre como Cristo estava lá no começo e como ele veio ao mundo. And it breaks down why he became flesh. E explica então por que ele se tornou carne. so as I've understood Brother Leon, Então, como eu entendi o irmão Leon, is that he said if you take John chapter 1 ele disse, vocês olhem para o capítulo 1 de João, and try to identify the theme of this chapter, e se vocês tentam identificar o tema desse capítulo, he's saying John chapter 1 is talking about the word. ele diz que esse capítulo fala da palavra, So the theme is the word. do verbo. Então, o tema seria o verbo. And as you read downwards, you realize that this word is Jesus. E nós
entendemos que esse verbo é Jesus. But as John chapter 1 discusses the word, Mas conforme que João discute esse verbo, he's going to begin identifying specific events in relation to the word. ele vai então começar a identificar eventos específicos relacionados a esse verbo. And one such event is that it talks about the baptism of the word. E um desses eventos mencionados é o batismo da palavra, do verbo. So we are saying John chapter 1 talks about the word, Então nós dizemos que João capítulo 1 fala sobre o verbo and he's going to discuss various issues concerning the word. e vai discutir diversos assuntos relacionados à palavra, ao verbo. But one such issue is the baptism of the word. Mas um desses assuntos é o batismo do verbo. I hope when I'm talking about the word, you understand that we are talking about Jesus. Eu espero que vocês entendam quando eu me refiro à palavra, ao verbo, que eu me refiro a Jesus. So when we talk about the baptism of the word of Jesus, Então, quando nós falamos do batismo do verbo, de Jesus, when did that take place? quando isso aconteceu? When did the baptism of the word take place? Quando aconteceu o batismo do verbo? Microfone, por favor. En el año 27. No year del- 27. después de Cristo. So she said Ela diz, that if we were to do a line, se tivéssemos que traçar uma linha, you have the year 27 AD, nós temos aqui o ano 27 depois de Cristo. and this is when the baptism of the word takes place. E aqui é onde acontece o batismo do verbo, Baptism of Jesus. o batismo de Jesus. So I will argue that if Yeah. you were to locate the historical context of John chapter 1, E eu vou argumentar, se nós olhássemos para o contexto histórico de João, capítulo 1, you could identify different dates depending on the point you want to make. você poderia identificar datas diferentes dependendo do ponto que você quer fazer. But specifically on the point I want to make, I think I'm going to place this in AD 27 as the baptism of Jesus. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é, de fato, marcar isto no ano 27, no batismo de Jesus. So we are saying that Christ was baptized in AD 27. Então nós dizemos que Cristo foi batizado no ano 27. But we know when we talk about the year AD 27, Mas sabemos que quando nós falamos sobre o ano 27 depois de Cristo, it is based on the Hebrew way of reckoning time. isso se baseia na contagem dos hebreus, a contagem do calendário hebreu. So I hope you understand that our way of reckoning time is a little bit different from the Hebrew way of reckoning time. E eu espero que vocês entendam que a nossa contagem do calendário é um pouco diferente da contagem dos hebreus. So how did the Hebrews reckon time? Então, como foi que os hebreus contavam tempo? My brother? Irmão? Eu não entendo eu não sei como eles. I don't Contavam. really know how this would be. Like if we talk about our way of reckoning time, Então, nós falamos sobre contagens de tempo, calendário. you understand that we use the Gregorian calendar, Você sabe que nós usamos o calendário gregoriano, which came into existence around the 1540s. que chegou a ser introduzido apenas nos anos 1540, por aí. Or 1500s, I'd rather Ou say. nos anos 1500. Nos anos 1500. So if you look at the Gregorian calendar, Então, se você observa o calendário gregoriano, when do we begin our years? onde nós começamos o nosso ano? Enero. Janeiro. January, In January. no janeiro. So if you come to our way of reckoning time, Então, quando nós observamos a nossa contagem de tempo, so I would say we begin our years in January 1st dizemos que o nosso ano começa no 1º de janeiro and end it in December 31st. e ele se encerra no 31 de dezembro. But if you were to give these dates in terms of seasons of the year, Mas se vocês observassem essas datas em termos de
estações do ano. Which season is this? Qual estação seria essa? Depende, Janeiro. depende do hemisfério. It depends on the hemisphere. Yeah, but like I'm saying, so I would say January Então eu quero dizer que janeiro is winter é o inverno. and December Dezembro is winter. também é inverno. So what you end up having is that our year will be a fixed year. Então, dessa maneira, nós temos um ano que é fixo. It begins in winter and ends in winter. Ele começa e encerra no inverno. January 1st to December 31st. Isso é do 1º de janeiro até 31 de dezembro. But we understand the Hebrew year was never fixed year. Mas vocês sabem que o ano hebreu nunca foi um ano fixo. It was controlled by different factors. Ele era controlado por fatores diferentes. And one of them is the seasons. E um desses fatores são as estações. So unlike our year which begins in winter, Então, o nosso ano ele começa no inverno. so you say if this is Gregorian, Isso aqui seria o gregoriano, o calendário gregoriano. so the Hebrew year will begin in spring Temos o calendário hebreu que começa na primavera and end in spring. e ele termina na primavera. So these are the Hebrews. Isso aqui é dos hebreus. So they begin their year in spring and ends it in spring. Ele começa e termina o ano deles na primavera. So then you have spring, summer, autumn and back to winter. E temos a primavera, o verão, o outono e então o inverno. So we talk about the baptism of Christ in 2027. Então, quando falamos do batismo de Cristo no ano 27, But in what season was he baptized? em qual estação ele foi batizado? I think in the summer. Eu creio que foi no verão. Ou actually autumn. Autumn. So Outono. the autumn of 2027. Então Cristo foi batizado no outono do ano 27. So I could say that if you were to look at John chapter 1, Então, quando nós observamos João capítulo 1, it is talking about the baptism of Jesus que fala sobre o batismo de Cristo in the autumn of 2027. no outono de ano 27 depois de Cristo. So I would say this is John Então, eu quero dizer que isso aqui é João chapter 1. capítulo 1. So let's turn to John chapter 2. Então, vamos abrir João capítulo 2. So I was doing that for a reason. Isso aqui eu fiz por uma razão. Now if you turn to John chapter 2 Se vocês abrirem João capítulo 2, and someone read verse 13. e alguém possa ler, por favor, o versículo 13. Sister Jessica, Irmã Jéssica, read verse 13 of John chapter 2. versículo 13 de João 2, por favor. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. So we are told that Aqui é nos dito as the Passover was nearing, que a Páscoa estava próxima Jesus went to Jerusalem. e então Jesus subiu a Jerusalém. So we are told that Passover is nearing. A Páscoa, é nos dito aqui, estava próxima. So Passover is not yet here. Ou seja, a Páscoa não está presente ainda, But it's about to happen. mas está prestes a começar. And Christ is going to go up to Jerusalem. E Cristo, então, iria subir a Jerusalém. So we have talked about John chapter 1 being in the autumn of 2027. Então, nós temos falado de João capítulo 1 acontecendo no outono do ano 27. We have come to John chapter 2 and it's talking about the Passover that is nearing. E avançamos para João 2 e aqui lemos sobre a Páscoa que está se aproximando. So we know when we are talking about the Passover, Então sabemos que quando nós falamos da Páscoa, what are we talking about? nós falamos sobre quê? Spring, Yeah, I know spring. certo? Primavera. So when you talk about Passover, one word, what are we talking about? Mas quando falamos sobre primavera, uma só palavra. My brother? Irmão. I'm saying when we talk about Passover Então minha pergunta é, quando nós falamos sobre a Páscoa and you look at the Jewish economy, e vocês observam a economia judaica,
Passover falls under which umbrella word? A Páscoa, ela está sobre qual termo geral, ou seja, sobre qual guarda-chuva? Get it? Entendeu? You're talking about the harvest, the harvest of the barley. Yeah. A colheita da cevada, você se refere? So you can talk about the harvest of the barley. Sim, podemos falar da colheita da cevada. So I'm saying when we talk about Passover, O que eu digo é que quando nós falamos da Páscoa, what Wesley said is correct and what you said is correct. o que o irmão Wesley e o irmão César falaram é correto. But I was looking for the 7 feasts that were celebrated in the Jewish economy. Mas, na verdade, eu estava querendo me referir às 7 festas que eram comemoradas na economia judaica. So we all know about the 7 feasts. Nós sabemos dessas 7 festas. So what is the first of those 7 feasts? The fast, Of the 7 feasts? like fasting. No, the fast. Oh, qual o primeiro dessas 7 festas? Sister Gabriela. I don't remember. Não lembro. Let's remember. Well, the unleavened bread, feast of the unleavened bread. I want us to give them in order, the 7 feasts in order. Então, eu quero que vocês me deem as 7 festas na sua sequência. So pass it over to my brother. What is the first of those 7 feasts? Qual a primeira dessas 7 festas? Whom? Juan? Juan. He doesn't know. Okay. My sister. Irmã? Eu não sei todas, mas I don't know all of them, but Just one. The seria só o Páscoa. primeiro. Passover. Passover. Good. Páscoa. Muito bem, a Páscoa Is Passover. é o primeiro. The second, Segundo, my brother. unleavened bread. So the second one O segundo is the feast of unleavened bread. é a festa dos pães ázimos. The third, Terceiro, how to say the tabernacles? tabernacle. No. Não, primícias. So the third feast is the feast of first fruits. Exatamente, a terceira festa é a festa das primícias. A quarta, Pentecost. Pentecoste. So this is called first fruits or wave sheaf. Então, esse aqui é chamado primícias ou também os molhos. This is Pentecost or the feast of weeks. Isso aqui é Pentecoste ou também a festa das semanas. Os molhos movidos, obrigado. So what is the fifth? Então, o quinto seria qual? My sister. Irmã? The fifth. O quinto? No, no. Leon. The blowing of trumpets. A festa das trombetas. So it's the feast of trumpets. A festa das trombetas. The sixth. Sexta. Brother here. Tabernacles. Okay. Tabernacle. Tabernáculo. Sorry. Not tabernacle. Não é. So the day of atonement. O dia da expiação. And then we have the feast of tabernacles. E então a festa dos tabernáculos. So these are the 7 feasts in their order.
Esses são as 7 festas na sua sequência. So when you have John chapter 2 talking about Passover, Então, quando vocês têm aqui João capítulo 2 falando sobre a Páscoa, it is addressing this subject of the 7 feasts. se refere aqui a esse assunto das 7 festas. So let me ask another question. Então, deixe-me perguntar mais uma pergunta. And I was asked my brother, Eu vou perguntar ao meu irmão. what do you know about these first 4 feasts? O que você sabe sobre essas 4 primeiras festas? Him. Microfone. What is common to the first 4 feasts? O que essas 4 primeiras festas têm em comum? Não sei. I don't know. Brother? Eu acho que as 2 primeiras I believe the first 2 foram estabelecidas em Egipto. they were established in Egypt. Mas eu não sei qual é a relação das 4. But I don't know what the relation would be of the 4. Okay, my brother is saying the first 2, Então, meu irmão diz que as primeiras 2 you can identify them with God's people in Egypt, podemos identificar essas festas com o povo de Deus estando no Egito, but he doesn't know the relationship between the first 4. mas ele não sabe qual a relação entre essas primeiras 4. Okay? Tudo bem? My sister? Irmã? Brother Pedro? Irmão Pedro? The first 3 are spring feasts. As primeiras 3 são festas de primavera. The fourth is summer. E a quarta é uma festa que ocorre no verão. So he's saying the first 3 Ele diz que as primeiras 3 são primavera. sorry, the fourth one is in summer. E a quarta festa ocorre no verão. But I also think that all the first 4 is spring. Agora, eu diria que as 4 ocorrem na primavera. That was discussion about that later. E sobre isso podemos falar mais para frente. So the common thing that you can see in the first 4 feasts A coisa que essas 4 primeiras festas têm em comum is that they all occurred in spring. é que elas todas ocorrem na primavera. And then the last 3 feasts, E as 3 últimas festas, they all occurred on autumn. todas elas ocorrem no outono. So we have the first 4 in spring Então, as primeiras 4 na primavera and the last 3 in autumn. e as últimas 3 no outono. So when you go to John chapter 2, Então, quando vocês vão para João capítulo 2, verse 13, versículo 13, it is talking about Passover. que fala sobre a Páscoa, And Passover was a feast in which season? e a Páscoa era uma festa em qual época do ano? Passover was a feast in which season? Qual época? Spring, Spring. primavera. But remember, Mas lembrem, when we were looking at John chapter 1, quando nós olhamos para João capítulo 1, we identified that John chapter 1 is talking about many things, but among them is the baptism of Jesus. nós identificamos que João capítulo 1 fala sobre várias coisas, mas entre outros sobre o batismo de Cristo. And the baptism of Jesus took place in autumn. E o batismo de Jesus, ele aconteceu no outono. So if we assume that John chapter 1 Se nós assumimos que João capítulo 1 and John chapter 2 are chronological, e João capítulo 2 são capítulos cronológicos, meaning that John chapter 2 can only happen after John chapter 1 has happened, significa então que João capítulo 2 apenas pode acontecer depois de João capítulo 1 ter acontecido. and John chapter 2 is talking about Passover, E sendo assim que João capítulo 2 fala da Páscoa, and Passover is a spring feast. e a Páscoa é uma festa de primavera, So you know that the Passover of John chapter 2 cannot be the year 87. vocês saberiam então que a Páscoa mencionada em João capítulo 2 não pode ser a Páscoa do ano 27. It must be after the year 87. Teria que ser uma Páscoa após o ano 27. So the earliest we can expect John chapter 2 to
Então podemos concluir que João capítulo 2 acontece is which year? em qual ano? The earliest we can expect it to happen. Ahm, qual o mais cedo que podemos contar? Ou esperar que isso aconteça? 28 seria o mais cedo. Because in chapter 1 we are in the autumn of AD 27. Porque em capítulo 1 estamos no outono do ano 27. So the only Passovers that we have not held, the only Passovers that have not yet happened Então a única Páscoa que ainda não teria acontecido is the ones beginning from AD 28 and forward. seria aquela que começa no ano 28 em diante. So we are here, I'm suggesting that John chapter 2 is AD 28. Então eu sugiro que João capítulo 2 acontece no ano 28 depois de Cristo, As Passover. na Páscoa. And we are told that here is AD 28. E é nos dito que aqui no ano 28 Christ went into Jerusalem. Jesus subiu a Jerusalém. Where was Christ living by this time? Aonde Jesus morava naquele tempo? Where is he going from? To Jerusalem. Ele está partindo de onde? Indo para Jerusalém. So he's going into Jerusalem. Ele vai para Jerusalém. If we do this, he's coming into Jerusalem. Se traçarmos aqui uma seta, ele vai para Jerusalém. So where is he coming from? Ele está partindo de onde? My brother? Irmão? Where's Jesus coming from? Jesus está vindo de onde? Could you please repeat the question or repeat what you were saying before? Você poderia repetir, por favor, a sua pergunta? O que você Because- disse antes? Because I didn't understand the logic that you put on there. Porque não consegui seguir a lógica que você colocou On there in the no on the, whiteboard. on the board. Okay, so I was saying Então, o que eu estava dizendo, that if you read John chapter 1 se você ler João capítulo 1 as a chapter, como um capítulo, you can summarize it to a theme você pode fazer um resumo dele e, depending on the point you want to convey. dependendo do ponto que você quer transmitir, Do you understand that? isso você entende? You can take a chapter and summarize it to a theme based on the subject you want to Você illustrate. pode pegar qualquer capítulo e poder resumir ele a um tema. So I'm saying, taking John chapter 1 and summarizing it to a theme Então, eu digo, se você pegar João capítulo 1 e resume ele a um tema, will vary from person to person. pardon me? Will vary. Isso, The person. isso varia de pessoa para pessoa. But based on the point I want to convey, Mas baseado no ponto que eu gostaria de transmitir, I'm saying eu digo, I'm summarizing John chapter 1 to be speaking about the baptism of eu estou resumindo João capítulo 1 como falando sobre o batismo. my sister told us that the baptism of Jesus took place in AD 27. E a nossa irmã nos disse que o batismo de Jesus aconteceu no ano 27 depois de Cristo. Then you told us that it took place in the autumn of AD 27. E logo você nos informou que isso aconteceu no outono do ano 27. So based on what I want to illustrate, I'm saying, understand that John chapter 1 is talking about the baptism of Jesus in AD 27 at the altar. Então eu quero dizer que o João capítulo 1 trata do batismo de Jesus no ano 27 no outono. And I was doing that so that it can help us understand John chapter 2. E isso eu fiz para que pudéssemos então entender o capítulo 2. Because John chapter 2 verse 13 Porque João capítulo 2, versículo 13, talks about a Passover that is near. fala sobre uma Páscoa que está próxima. So then I began discussing this issue of the seven feasts. Logo eu comecei a falar sobre as 7 festas. And the first of the seven is Passover. E a primeira dessas 7 festas é a Páscoa. So I'm saying John chapter 2 is talking about Passover. Então eu digo que João capítulo 2 fala sobre Páscoa. When will that Passover take place? Quando ocorre essa Páscoa? Because in chapter 1 we were already in the autumn of AD 27. Porque no capítulo 1 já estamos no outono do ano 27. So by the time we are at the baptism, which is in the autumn, Então, se falamos sobre o batismo que ocorreu no outono, in the year AD 27 we are past these four feasts. no ano 27, já temos passado essas primeiras 4 festas. So the Passover in John chapter 2, Então, a Páscoa no capítulo 2 de João, if we assume that chapter 2 is chronological after chapter 1, se nós assumimos que capítulo 2 vem cronologicamente depois do capítulo 1, cannot be AD 27. não pode ser no ano 27. The earliest we can expect it is AD 28 and
o mais cedo que nós podemos esperar que isso ocorra seria no ano 28 em diante. So I began by discussing that in order to understand where to place John chapter 2. Então, eu comecei essa discussão para determinar onde localizar João capítulo 2. Which is in AD 27. Isto Sorry, which is in the spring of AD 28. que seria na primavera do ano 28. Okay, you understand? Entende? So I was asking, here in the spring of AD 28, Então, eu disse que na primavera do ano 28, Christ is going from Samaria to Jerusalem. Jesus ele partiu de algum lugar indo para Jerusalém. So what is the place of his origin? E eu pergunto, qual é o lugar da sua origem? I don't know. Sim. Sister Gabriela? He answered. I'm not sure, but I think he was in Galilee. Then he comes down to Capernaum, and Não tenho then he gets certeza, mas to. eu acho que era Galileia e logo ele desceu para Cafarnaum. So originally he was in Galilee. Então, originalmente seria da Galileia, Okay. certo? So we'll pray, then we'll come. So we'll So let's continue. Vamos continuar então. So in summary, Resumindo, I was trying to identify the historical context of John chapter 1, eu estava tentando identificar o contexto histórico de João capítulo 1, which will in turn help us locate the historical context of John chapter 2. para que porque isso nos ajuda a localizar o contexto histórico de João capítulo 2. The moment you know that John chapter 1 is in the autumn of AD 27, Até agora vocês sabem que João capítulo 1 ocorre no outono do ano 27, then you can be able to correctly place John chapter 2. e sendo assim, podemos localizar corretamente João capítulo 2. So I was asking that Christ here, he knows that the Passover is nearing, Então eu perguntei, Cristo ele sabia que a Páscoa estava próxima and he's coming to Jerusalem. e ele vai a Jerusalém. Where is he coming from? Ele está vindo de onde? And Sister Gabriela says Galilee. E a irmã Gabriela disse que ele veio da Galileia. So I want Sister Gabriela to read John chapter 2 verse 12. Então eu vou pedir para que a irmã Gabriela leia o João 2 capítulo 12, for us to know where Christ was before he came to Jerusalem. para que vocês saibam de onde Cristo estava vindo. John chapter 2 verse 12. I said João capítulo 2 versículo 12. I said he was in Galilee, but from there he went to Capernaum, so that's where he came from. Disse Ok. que ele estava na Galileia, mas daí So ele it foi para says, Cafarnaum. after this he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali, não muitos dias. So he's going to go from Capernaum Então ele sai de Cafarnaum to Jerusalem. para Jerusalém. And when he goes to Jerusalem, E quando ele vai a Jerusalém, in which specific place does he go in Jerusalem? ele vai a qual lugar específico em Jerusalém? My brother? Irmão? The temple. O templo. So from Capernaum Então, saindo de Cafarnaum, to the city of Jerusalem, indo para Jerusalém, but he goes to the temple. ele vai até o templo. And what he's going to do in the temple? E o que vai ter no templo? What does he do in the temple? O que ele faz no templo? A primeira purificação do templo. The first cleansing of the temple. So he's going to get all these people doing business in the temple, Então ele encontra todas essas pessoas que estão fazendo negócios no templo. and he's going to send them out of the temple. Ele vai expulsá-los do templo. And we call that Isso nós chamamos the first cleansing of the temple. a primeira purificação do templo. So in AD 28 at Passover, Então na Páscoa do ano 28, you have the first temple cleansing. temos a primeira purificação do templo. TC for temple cleansing. TC aqui identificando purificação do templo. Then Em seguida, we know that if you continue reading this chapter, vocês sabem que se continuarmos lendo esse capítulo, in verse
in verse 19, Versículo 19, Jesus, in verse 18 and 19, 18 e 19. so someone read verse 18 and 19. Alguém leia, por favor, versículo 18 e 19. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Qual sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. So in verse 18, people are going to ask for a sign from him, Então, versículo 18, eles pedem um sinal dele. and the sign is to show where he gets the authority to do the things that he has just done. E esse sinal é para mostrar de onde ele tem autoridade para fazer aquilo que ele tinha acabado de fazer. Does he give the people a sign? Será que ele dá às pessoas um sinal? Does he give them the sign, Sister Jessica? Será que ele dá esse sinal para eles, irmã Jéssica? Eu perdi o último contexto que você falou. I missed this last bit, the context. So Christ has just cleansed the temple, Cristo tinha acabado de purificar o templo. and the people present, especially the leaders, E as pessoas que estavam presentes, especialmente os líderes, are wanting to have a sign from him to prove that he has authority to do what he has just done. eles pedem um sinal dele para provar que ele tem autoridade para fazer aquilo que ele tinha acabado de fazer. So does he give them a sign? Será que ele dá esse sinal para eles? Creio que não. I don't think so. So he doesn't give them the sign. Então ele não dá nenhum sinal para eles. Another different answer, Alguma resposta diferente, my brother? irmão? Does he give them a sign? Será que ele dá um sinal para eles? Okay. My sister next. A irmã Rose? Does Christ give them a sign? Será que Cristo dá um sinal para eles? Eu acho que quando ele fala o versículo 19, ele está dando um sinal. I think as he gives them what we read in verse 19, this is the sign that he gives them. So good, he gives them a sign. Bem, ele dá um sinal para eles. And the sign is in verse 19. E esse sinal está no versículo 19. He's going to tell them, destroy this temple and in 3 days I'll build it up. Ele lhes diz, derribar este templo e em 3 dias o levantarei. So I won't discuss those verses in detail, Eu quero discutir esses versículos em detalhe. but if you were to look for the 3 days, You will not? I won't discuss Okay. those verses in detail. Eu não vou discutir esses detalhes, esses versículos em detalhe. But if you were to discuss what the 3 days are, Mas se vocês olhem para o que significam esses 3 dias, we'll see that we go from the Passover of AD 28 to the Passover of AD 29. vocês vão ver que passamos da Páscoa do ano 28 para a Páscoa do ano 29. The Passover of AD 30 E logo a Páscoa do ano 30 and the Passover of AD 31. e a Páscoa do ano 31. This is where we have the cross. E aqui temos a cruz. So if you see, this will be the first day, Então se vocês veem aqui o primeiro dia, this will be the second day, e esse aqui sendo o segundo, and this will be the third day. e aqui o terceiro, So by here, então chegando aqui, so during this history from here to here, ou seja, durante essa história daqui até o final, 2 works are happening, duas coisas que acontecem which are contrasts. que estão em contraste. So I'm saying from AD 28, Então eu digo que a partir do ano 28, the Passover, a Páscoa, to AD 31 at the Passover, até o ano 31, Páscoa, there are 2 things happening in this history. acontecem duas coisas nessa história. Which thing and which thing? Quais são essas duas coisas? Brother Leon? Irmão Leon. Rafa. One of them Christ has told you directly. Uma aqui, Cristo identificou diretamente.
So which things are happening in those 3 days? Ou seja, quais são as coisas que acontecem durante esses 3 dias? Well, Christ says, destroy this temple. Então, Cristo disse, derribar esse templo. So one of the things happening in this history is a work of destruction. Então, uma coisa que acontece, uma obra de destruição. Do we say that? Vocês veem isso? Because it tells them destroy the temple in how many days? Porque aqui ele diz derribar este templo em In 3 3 dias. days. Em 3 dias. So Não? for these 3 days, Então, durante esses 3 dias, there is a work of destruction happening. acontece uma obra de destruição. So this work here is a work of destruction. Então, uma obra de destruição. Who is doing the work of destruction? Quem faz essa obra de destruição? My sister, who is doing the work of destruction? Quem faz essa obra? What's her name? Elisa. Elisa. The answer is there in verse 18. No versículo 18 você vai encontrar a resposta. El mismo pueblo judío. The people. The people. Which people? Qual povo? Perdão? Judío. The Jews. The Jews. Os judeus. But when you go specifically, Mas se você olha especificamente, who is Christ talking to? Cristo está falando com quem? Is it all the members of the church or the leadership? Ele fala para os membros da igreja ou para a liderança? The leadership. The leadership. A liderança. So the ones who are doing this work of destruction Então aqueles que fazem essa obra de destruição, is the leadership of the Jewish church. isso é a liderança da igreja judaica. But at the same time, during this 3-year history, Mas ao mesmo tempo, durante esses 3 anos de história, what is also happening? o que mais acontece? It's not only a work of destruction, but another work is happening. Não é apenas uma obra de destruição, mas acontece uma outra obra também. Ele treina os seus discípulos. He's training his disciples. Uh-huh. Yeah, that's good. O templo também será levantado novamente. O que será? O templo será The levantado. temple is also raised again. Good, because verse 19 says, destroy this temple in 3 days. Certo, porque o 19 diz que derribar este templo em 3 dias. Sorry, it says, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Perdão, derribar este templo e em 3 dias o levantarei. So there is a work of raising. Então há uma obra de levantamento. And another word for raising is a work of restoration. E uma outra palavra para levantar seria restaurar. So there is a work of destruction and a work of restoration. Então há uma obra de destruição e uma outra de restauração. The work of restoration is being undertaken by Jesus. Então essa obra de restauração é feita por Jesus. And the work of destruction is being undertaken by the leaders. E essa destruição, a obra de destruição é feita pelos líderes. So if we get time, we will come and discuss that in detail. Nós vamos discutir essas coisas em detalhe. But if you see that John chapter 2 takes you from the Passover of AD 28 to the Passover of AD 31. Mas vocês veem que João capítulo 2 os leva da Páscoa do ano 28 até a Páscoa do ano 31. Now let's turn to the book of Matthew chapter 21. Então vamos abrir agora Mateus 21. Matthew 21. Mateus 21. If you go to the 21st chapter of Matthew, the first 11 verses, Quando vocês olhem para os primeiros 11 versículos do 21º capítulo de Mateus, it is talking about the triumphal entry. nos fala aqui da entrada triunfal. Matthew 21 verse 1 to 11. Mateus 21, versículos 1 a 11. So when did the triumphal entry take place? Quando ocorreu a entrada triunfal? Sister Gabriela? Irmã Gabriela. When did the triumphal entry take place? Quando ela ocorreu, essa entrada triunfal? I think on the year 31. Creio que foi no ano 31. So the triumphal entry took place here in the year AD 31. Certo, ocorreu no ano 31 essa entrada triunfal. In the Passover, in the spring. Isso na primavera.
So again, Christ is going to ride triumphantly into Jerusalem. Então, aqui Cristo entra de forma triunfal a Jerusalém. So here, Aqui, he comes from a place called Bethphage, ele saiu de um lugar que é chamado goes into Jerusalem. Betfagé, e ele vai a Jerusalém. It's here in 21 verse 1. Betfagé, obrigado. So he goes from Bethphage to Jerusalem, Ele sai de Betfagé e vai a Jerusalém, and he goes to the temple. e ele vai até o templo. Can we see a similar pattern? Será que vocês veem aqui um padrão semelhante? In the spring of AD 28, he goes from Capernaum to Jerusalem to the temple. Na primavera do ano 28, ele sai de Cafarnaum, vai para Jerusalém até o templo. Here he goes from Bethphage, Jerusalem to the temple. Aqui ele sai de Betfagé, vai a Jerusalém para o templo. This is the beginning of his ministry. This is the end of his ministry. Aqui é o começo do seu ministério e aqui no final o término do seu ministério. So we call this the first temple cleansing. What do we call this? Então, aquilo ali chamamos a primeira purificação do templo. Como chamamos isso aqui no final? Because when he goes from Capernaum to Jerusalem to the temple, he finds people selling and buying in the temple. Porque quando ele sai de Cafarnaum e vai até Jerusalém, até o templo, ele encontra as pessoas vendendo e comprando coisas dentro do templo. Here also, when he goes from Bethphage to Jerusalem to the temple, he finds people selling and buying in the temple. E da mesma maneira, quando ele sai de Betfagé, vai a Jerusalém até o templo, ele encontra as pessoas comprando e vendendo dentro do templo. So what do we call this here? Então, como nós chamamos isso aqui? Because he's going to do the very same things in the temple that he did. Porque ele vai fazer a mesma coisa que ele tinha feito no templo. Would it be the destruction of the temple? Seria essa a destruição do templo? Uhum. What do we call this? Como chamamos isso? My mama said destruction of the temple. Ela disse a destruição do templo. Segunda purificação. The second cleansing, temple cleansing. So this is called the second temple cleansing. Então, isso aqui é chamada a segunda purificação do templo. So you can see that Christ begins his ministry with the temple cleansing, ends his ministry with the temple cleansing. Vocês veem que Cristo ele começou o seu ministério com uma purificação do templo e termina o seu ministério com uma purificação do templo. So after he cleanses the temple in 21, e uma vez que ele purificou o templo no versículo 21, he leaves the temple. Ele sai do templo. So let me no capítulo 21, perdão. So let's read, someone read verse 17 of chapter 21. Então alguém leia, por favor, o versículo 17 do capítulo 21 de Mateus. Chapter 21 verse 17. Mateus 21, versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. So he goes from Jerusalem. Ele sai então de Jerusalém. Back to the city of Bethany. E ele volta para Betânia, a cidade. Verse 18. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. So the following morning he returns back to Jerusalem. E na manhã seguinte ele volta para Jerusalém. And he goes back to the temple. E ele volta ao templo. This time he begins to teach in the temple. E essa vez ele vai ensinar no templo. So he cleanses the temple. Ele purifica o templo. Leaves the city, goes to Bethany. Ele sai da cidade, vai até Betânia. Comes back to Jerusalem the following morning. Volta para Jerusalém na manhã seguinte. Goes to the temple and begins teaching. Ele vai até o templo e começa a ensinar. Now he begins teaching from chapter 21, sorry. Então ele começa a ensinar no capítulo 21. Chapter 22 still teaching in the temple. Capítulo 22 ele ainda está ensinando. Chapter 23 still teaching in the temple. Capítulo 23 ainda está ensinando no templo. And what does chapter 24 verse 1 say? E o que nos diz capítulo 24 versículo 1? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. So in chapter 24 verse 1 we are told he leaves the temple.
no capítulo 24 é nos dito que ele sai do templo. So if in 24:1 is leaving the temple, Então, se no capítulo 24 ele sai do templo, we need to identify when he came to the temple. nós precisamos identificar em que momento ele chegou ao templo. And you can show that from chapter 21, that it's in chapter 21 that he comes to the temple. E nós podemos identificar que isso ocorreu no capítulo 21. So Ele chegou ao templo no capítulo 21. If you read Desire of Ages, this is the last time he comes to the temple. Então, se vocês leem o Desejado de Todas as Nações, vocês vão entender que isso foi a última vez que ele veio ao templo. So here, então aqui, in the Passover or the spring of AD 31, na Páscoa, ou seja, na primavera do ano 31, we have Matthew chapter 24. Nós temos Mateus capítulo 24. So Matthew 24 is in AD 31. Então Mateus 24 ocorre no ano 31 depois de Cristo. So let's turn to Matthew 24 now. Então vamos abrir Mateus 24. So my brothers read verse 1. O irmão leu versículo 1. So we understand that Matthew 24 verse 1. Nós entendemos que Mateus 24, versículo 1, all of Matthew 24 is given in the year AD 31. Todo o contexto do capítulo 24 ocorre no ano 31. So we now understand the historical context. Agora entendemos o contexto histórico. So in verse 1, então no versículo 1, it says that Christ departs from the temple. É nos dito que Cristo partiu do templo. And as he leaves the temple, e saindo do templo, the disciples are going to call his attention to the buildings of the temple. Os discípulos querem chamar a sua atenção para a construção ou para os edifícios do templo. So if I may ask a question, então se vocês me deixam fazer uma pergunta. Why are they calling his attention to the buildings of the temple? Por que eles estão chamando a atenção para mostrar a estrutura do templo? Why are the disciples calling the attention of Jesus to the buildings of the temple? Porque os discípulos estão chamando a atenção de Cristo para mostrar a estrutura do templo. Sister Jessica? Sister Jessica? Microfone, Júlio. Os discípulos estavam de uma forma orgulhosa mostrando a estrutura. So the disciples were kind of proud of this temple structure. The disciples? Os discípulos? Sim. Yes. So she's saying the disciples were proud of that temple structure. Então ela diz que os discípulos estavam orgulhosos dessa estrutura do templo. Okay, good. Bom. My brother, why do you think they are calling Jesus and showing him the temple? Irmão, por que você acha eles chamavam Jesus para mostrar-lhe a estrutura do templo? Yo acho que ellos llamaron a Jesús para mostrar la estructura del templo, porque anteriormente Jesús le había dicho que iba a destruir el templo. So I think they were calling him to show him the structure of the temple because he had said previously that this temple would be destroyed. Y ellos le estaban mostrando que el templo era fuerte y que era. And they wanted to show him that this temple was strong, yeah, in its construction. So what my brother and sister Jessica have said. Então o que o meu irmão e a irmã Jéssica disseram is correct. É correto. These disciples were proud of this temple. Os discípulos estavam orgulhosos desse templo. Because of its architecture. Por causa da sua arquitetura. And as my brother said, e assim como meu irmão disse, the way the temple was built, a maneira como esse templo havia sido construído, they thought it would never be destroyed. Eles achavam que ele jamais seria destruído. If you go to the previous chapter, se vocês voltam para o capítulo which is anterior, chapter 23, verse 38, isso é no versículo 38, Christ says something. Cristo disse uma coisa. So Leon, can you read that? Microfone. 23:38. Mateus 23, 38. Microfone. 23:38 of Matthew. 38, Mateus 23. But be not ye called rabbi. No, So 38.
Oh, sorry. Yeah. Even so, ye also outwardly appear righteous. 38. 23:38. I got it. Sorry. Behold, your house is left unto you desolate. So Christ talks about a house that is left unto them desolate. Então, Cristo ele fala aqui de uma casa que é deixada deserta. This is the temple. Isso aqui é o templo. So Christ is here Então, Cristo está aqui in AD 31 no ano 31 and he's saying that your house e ele diz que a vossa casa has been left unto you desolate. é deixada deserta. So what does that word desolate mean? Então, o que significa deserta? What does it mean? O que significa? Your house is done what? O que acontece com a casa? Destroyed. Destruída. So the house is left unto you desolate. Então, essa casa é deixado deserta. Means your house is destroyed. Significa que essa casa será destruída. So was the temple destroyed here in AD 31? Então, essa casa foi destruída no ano 31. Was the temple destroyed then? Será que o templo foi destruído naquele ano? Why? Não, Sorry. por quê? So the temple is not destroyed in AD 31. Então, no ano 31, o templo não é destruído. Then what is the meaning of Christ's words? Então, que é o significado das palavras de Jesus? Because he said, behold, your house is left unto you desolate, it is destroyed. Porque ele diz que eis que a vossa casa vai ficar deserta, é destruída. So what is the meaning of his words? Qual o significado das suas palavras? So we have agreed that the house being left desolate is equal to the house being destroyed. Nós concordamos que deixar a casa deserta significa deixar a casa destruída. And we are saying that house was never destroyed in AD 31. E nós dizemos que essa casa não foi destruída no ano 31. So what is the meaning or the import of his words? Então, o que é o significado das suas palavras? Where do we get, does the word desolate mean destroyed? Where do we get that from? Como chegamos à conclusão que deserto significa destruído? So Brother Leon is asking, does the word desolate mean destroyed? Então, a pergunta do irmão Leon é como que chegamos à conclusão que deixar a casa deserta significa destruída? So when asked a question about why the disciples are pointing to the building of the temple, então, quando eu pergunto por que os discípulos estavam se referindo à estrutura do templo, my brother and my sister said it is because they think this temple is indestructible. Minha irmã e meu irmão me disseram que isto ocorre porque os discípulos achavam que a estrutura do templo não poderia ser derribada. So they are asking Christ this question because of what he had said previously. Então, eles fazem esse questionamento por causa daquilo que Cristo havia dito antes. So if I was to say, you understand this principle of cause and effect, okay? Então, eu me refiro aqui a esse princípio de causa e efeito. So you understand the principle of cause? Você entende esse princípio da causa and effect. E efeito? So what you have, o que você tem? Verse 38 is the cause. Você tem aqui versículo 38 como a causa. The effect is the question in verse 1 of chapter 24. E o efeito é a pergunta no versículo 1 do capítulo 24. So Christ has said something about the temple. Cristo havia dito alguma coisa sobre o templo. And that something is going to cause the disciples to ask him a question. E aquela coisa sorry, not to ask a question, but to point him to the buildings of the temple. E aquilo que ele havia dito então causou que eles então se referiam, queriam mostrar-lhe a estrutura do templo. Because they think Christ has made a mistake. Porque eles acham que Cristo havia cometido um erro. In what he said previously. Naquilo que ele havia dito antes. Does Christ begin to relent and say, I've made a mistake? Será que Cristo então começa a se desculpar e dizer que eu cometi um erro? He doesn't. He reaffirms his words that he spoke in the previous chapter. Não, ele, pelo contrário, ele afirma as suas palavras que havia mencionado no capítulo anterior. And you can read that in verse 2.
Isso vocês podem ler no versículo So you can 2. read verse 2 of 24. Então vamos ler o versículo 2 do capítulo 24. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So what is Christ talking about in verse 2? Então, sobre que fala Cristo no He's versículo saying that 2? this building is going to be destroyed, Ele diz que esse edifício será destruído and there won't be a stone upon a stone. e não será deixada nenhuma pedra sobre pedra. And I'm saying verse 2 is just a repetition of his words in verse 38. E eu diria que o versículo 3, Yeah, verse 2, sorry. Verse 2. versículo 2 é apenas uma repetição do que ele tinha Do you understand já that? dito no versículo 38. In verse 38 he has said something about the temple, you understand? Você entende que em versículo 38 ele fala sobre Yeah. o templo. So the something he said is going to cause the disciples to point him to the buildings of E the aquilo temple. que ele diz naquele versículo vai causar que os discípulos então apontam para a estrutura do templo. So they think that Christ has made a mistake by saying that the temple, something is going to happen to the temple. Então eles acham que Cristo errou ao falar que alguma coisa iria acontecer com o templo. So to reaffirm his words, he says them again the exact same way without changing anything. Então, para reconfirmar o que ele já havia dito, ele repete exatamente a mesma coisa. It is like he tells them, I mean what I said previously. Então So é is como effect- se ele oh, sorry. dissesse aquilo que eu disse, eu realmente quis dizer aquilo. So is the effect of what is going to happen? Então o efeito seria aquilo que iria acontecer? What? Is the effect what is it future? That Será the buildings, the temple's going to be destroyed, Será que o efeito é futuro sobre a destruição do templo, which is future. que é futuro? Is that the effect? Será que este é o efeito? Yeah, that's why I was saying, you were asking, how do you get that the desolation of the temple equal to the destruction of the temple? Exatamente, foi a pergunta, como podemos colocar aqui que deixar a casa deserta é igual à destruição do templo? And I'm saying 38 and verse 2 of 24 are the same verse. E eu digo que versículo 38 e versículo 2 do capítulo 24 são o mesmo You versículo. understand? Entendem? Okay. What is 38 talking about? Versículo 38 fala sobre quê? The temple being The desolate. temple O being templo desolate. deixado deserto. I think what I understood about that verse, Yeah, what is verse 2 talking about? Versículo 2 fala sobre quê? the destruction. Of the temple. A destruição do templo. So I'm saying you could say proof text, temple, temple. Então eu diria que você poderia fazer um texto prova aqui, templo, templo. Here he says desolate. Here he doesn't say desolate. He says there'll be not one stone on top of another. Aqui ele fala deserto, mas depois ele fala que não será deixado nenhuma pedra sobre pedra. So I think then you see that desolate means to be destroyed. Então eu creio que você pode concluir que deixar deserta significa I think destruir. what I thought before is that when he said the house is left unto you desolate, Então, antes eu entendia que quando ele fala que a casa será deixada deserta, that God's presence is no longer in the temple. que a presença de Deus não estaria mais presente no templo. So that's why my question was, Então, por isso a minha pergunta era the house being left desolate, que se a casa deixada deserta, equal to the house being destroyed, sendo igual como a casa sendo destruída, what does that mean? o que significa isso? What is the import or the meaning of his words? O que o que nos quer transmitir esse significado da palavra? So if you were to read Matthew 23 from the book Desire of Ages, Então, se vocês leem sobre Mateus 23 no livro Desejado de Todas as Nações, I think the chapter is the wars on the Pharisees. que o capítulo que tem o título Os Ais sobre os Fariseus, So you'll understand that that is the last time he's teaching in the temple. você entende que essa era a última vez em que ele ensinou no templo. So in 24 verse 1, when he departs from the temple, Em 24, yeah. 24 no versículo 1 do capítulo 24, quando ele sai do templo, what you're told is that his presence forever leaves the temple. o que é nos dito aqui que, na verdade, a sua presença por sempre seria afastada do templo. So I'm suggesting his presence leaving the temple is a distraction. Então, eu digo que a saída da sua presença do templo é uma destruição. But it is even a sign Mas também é um sinal or a harbinger
ou sinal. All these words are synonyms. So a sign, a harbinger, and herald of what is coming upon the temple. Arauto, sinal daquilo que iria sobrevir o templo. So this is pointing to this. Então isso aqui está apontando para aquilo. So I know you understand this issue. If you cannot say sign, eu entendo que o problema aqui, se você não fala sinal, you can say an honest. Você pode usar a palavra uma amostra. You know that which is happening to Manasseh. Vocês sabem que aquilo que aconteceu com Manassés is an honest of that which will come upon Joachim, Joachim and Zedekiah. Era como uma amostra daquilo que iria sobrevir Joaquim e Zedequias. So I'm saying that which is happening to the temple today in AD 31. Então eu digo que aquilo que havia acontecido com o templo hoje, em 31, is an honest or a down payment of that which is to come upon the temple. Seria como pago, uma amostra daquilo que iria sobreviver ao templo no ano 70. So I'm saying, in agreement to you, então, concordando com você, that the departure of Christ from the temple is an honest or a type of that which is to come upon the temple. Eu concordo, digo que aquilo que a saída do templo, a saída de Cristo do templo é como um sinal daquilo que viria sobre o templo, a destruição. 11:5. 7 minutes. Or 8 minutes. So, therefore I'm saying, house being left desolate is house destroyed. Então, por isso que eu digo que deixar a casa deserta significa destruir o templo. You understand, Brother Leon? Entende, irmão? And that destruction here e essa destruição aqui is equal to the departure of Christ or his presence leaving the temple. É igual à partida de Cristo, a saída dele, what was the last bit? The departure of his presence leaving the temple. A saída da sua presença do templo. So, and I'm saying that is an honest or a sign of that which will come upon the temple in AD 70. Então eu digo que isso foi como sinal, como uma amostra daquilo que viria sobre o templo no ano 70. So we agree that when you read Matthew 24 verse 1, então vocês concordaram que lendo capítulo 24 versículo 1, when you go to chapter 23, Christ was talking to the leaders of the church. Que no capítulo 23, Cristo estava falando para os líderes da igreja. So when he talked about the desolation of the temple, então quando ele falou sobre a desolação, a destruição do templo, fears began to arise among them concerning the fate of this temple. Eles começaram a se preocupar sobre o destino desse templo. They are not the only ones who are afraid. The disciples shared that fear. E não eram só eles que estavam com medo, preocupados, mas os discípulos também ficaram com medo. But in their minds they thought the way this temple is built, it can never be destroyed. Mas na mente deles, eles observaram o templo e falaram: esse templo jamais poderá ser destruído. So they are going to call the attention of Christ to the buildings of the temple, the structure or the architecture of the temple. Então, eles chamam a atenção de Cristo para mostrar-lhe a estrutura do templo, a arquitetura. For him to see that from the architecture that temple is indestructible. Para que ele pudesse ver que de um ponto de vista de arquitetônico, que esse templo seria indestrutível. But he reaffirms his words in verse 2 by saying that I've made no mistakes. This temple is going to be destroyed. Mas ele confirma as suas próprias palavras no versículo 2. Ele diz que aquilo que eu disse sobre a destruição assim iria acontecer. So once the disciples know that he's serious with his words, e uma vez que os discípulos entendem que ele estava sério com aquilo que ele havia dito, now they sit down and begin to converse with him in the mountain of Olives. Eles então começam a sua conversa com ele no Monte das Oliveiras. So someone read verse 3. Então alguém possa ler, por favor, o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. So they want to begin to ask him questions.
Então eles começam a fazer perguntas. So if we read verse 3, Então quando vocês leem o versículo 3, Sister Gabriela, irmã Gabriela, how many questions do they ask? quantas perguntas eles fazem? You want to read it again? Okay. So who was following? Quem seguiu? How many questions? Quantas perguntas? They asked one question with two parts. Uma pergunta com duas partes. When will be the destruction of the temple and what would be the sign of his coming? Então, quando seria a destruição do templo e qual seria o sinal da sua vinda? So my brother is saying they ask one question with two parts. Então, o irmão diz que eles fazem uma pergunta com duas partes. So good. Bom. How many questions? Quantas perguntas? 3. 3. Tell us the questions. Então, diga-nos quais as perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá? E quando será o fim do mundo? So Sister Gabriela is saying Então a irmã Gabriela diz, they want to ask him 3 questions. Eles perguntam 3 coisas. The first question Sendo a primeira, is when shall these things be? Quando serão essas coisas? That's the first question. Essa é a primeira pergunta. The second question, a segunda pergunta, what shall be the sign of thy coming? Que sinal haverá da tua vinda? The third question, e a terceira, when will the end of the world be? Quando será o fim do mundo? Anyone with a different answer? Alguém tem uma resposta diferente? So in Matthew 24 verse 3 they ask 3 questions. Então, em Mateus 24, versículo 3, eles fazem 3 perguntas. Someone with different thoughts? Alguém tem um pensamento diferente? Microfone, por favor. Yo había vinculado la última pregunta, que es ¿qué señal habrá del fin del mundo con la venida de Cristo? So I had associated the last bit where it talks about the sign that it was associated to the coming of Christ. The sign. Sinal. So if you read Matthew 24 verse 3 says, então Mateus 24, versículo 3 diz: What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? So how do you read that? Do you read that as one or two different things? Você lê isso como uma só coisa ou como duas coisas diferentes? Como una sola cosa. Only one thing. One thing. Uma só. Okay, so he's reading that as one thing. Então ele lê isso como sendo um só. So I'll try and explain that. Eu vou tentar explicar isso. When I see the verse, it's got 2 question marks. Eu vejo que essa pergunta tem 2 pontos de interrogação. It's got when shall these things be? Question mark. Quando serão essas coisas? Ponto de interrogação. And what shall be the sign of thy coming, comma, and the end of the world? E que sinal haverá da tua vinda, vírgula, e do fim do mundo? Question mark, because the sign of his coming will be at the end of the world, so it's one. Sendo assim que o sinal da sua vinda será o fim do mundo. So what we will discuss, então o que nós vamos discutir, when we get time next, isso seria na próxima aula, is how do we read the second question? Como lemos a segunda pergunta? Do we read it as one question or 2? Será que nós lemos isso como uma só pergunta ou como 2? So we'll discuss that next time. Isso vamos discutir na próxima vez. So let me summarize so that we can finish. Então vamos resumir para encerrar. So I want to look at Matthew 24. Eu quero olhar para Mateus 24. Though not in detail. Mas não em detalhe.
So I want us to get something from there that we can go with and begin to study some subjects. Então eu quero apenas extrair algumas coisas daqui para que possamos partir daí para olhar para outros assuntos. So we have all understood that when we come to the study of the Word of God, todos entendemos que quando vamos estudar a palavra de Deus, there are some fundamental ideas that we should be having at the back of our minds. há algumas ideias fundamentais que precisamos ter em nossa mente. Like when you're approaching a chapter, assim como quando nós abordamos um capítulo, you should be able to understand the context of that chapter. Nós deveríamos entender ou saber identificar o contexto desse capítulo. One of the contexts being the historical context. Um desses contextos é o contexto histórico. So we went to John chapter 2. Então nós fomos para João capítulo 2. In an attempt to identify the historical context of Matthew 24. Para identificar o contexto histórico de Mateus 24. But before we could deal with John chapter 2, we began dealing with John chapter 1. Mas antes de falar de João capítulo 2, começamos a falar sobre João capítulo 1. For the purpose of our study, we said John chapter 1 is dealing with the baptism of Jesus. E para o propósito do nosso estudo aqui, identificamos que João capítulo 1 fala do batismo de Jesus. Which took place in the autumn of AD 27. Que ocorreu no outono do ano 27. When we read John chapter 2 verse 13, e quando lemos João capítulo 2, versículo 13, it talks about the Passover. Ele fala sobre a Páscoa. And the Passover is one among the 7 feasts that were celebrated in the ancient Jewish economy. E a Páscoa é uma das 7 festas que era comemorada na economia judaica. We identified that the first 4 feasts of the Jewish economy were in spring. Identificamos que as primeiras 4 festas dessa economia judaica ocorreram durante a primavera. The last 3 were in autumn. E as últimas 3 no outono. But John chapter 2 talks about Passover. Mas João capítulo 2 fala da Páscoa. And we assume that John chapter 2 is coming after John chapter 1. E eu assumo que João capítulo 2 segue o João capítulo 1. But John chapter 1 is in the autumn of AD 27. Mas João capítulo 1 ocorre no outono do ano 27. But Passover is in spring. Mas a Páscoa é na primavera. So the earliest we can expect the Passover of John chapter 2 is in the spring of AD 28. Então, o mais cedo que nós podemos marcar essa Páscoa mencionada no João capítulo 2 é na primavera do ano 28. So in the spring of AD 28 we have the Passover of John chapter 2 verse 13. Então, na primavera do ano 28 temos a Páscoa mencionada no João capítulo 2. We see Christ going from Capernaum to Jerusalem to the temple. Nós vemos Jesus saindo de Cafarnaum indo para Jerusalém até o templo. He's going to drive out those who are buying and selling in the temple. Ele vai expulsar aqueles que estavam vendendo e comprando dentro do templo. We call that the first temple cleansing. Isso nós chamamos a primeira purificação do templo. We then read verse 18 and verse 19. E logo lemos os versículos 18 e 19. In verse 18, the leaders are asking for a sign from Christ. E no versículo 18 eles perguntam, eles indagam por um sinal de Cristo. To show that he has authority to do the thing that he had just done, which is cleansing the temple. Para mostrar que ele teria autoridade de ter feito aquilo que era a purificação do templo. He gives them a sign of destroying the temple within 3 days and Christ building the same temple within those 3 days. E o sinal que ele dá a eles é a destruição do templo e que dentro de 3 dias ele teria levantado de novo o templo. Without proving it, I say that the 3 days is from the spring of AD 28 to AD 29 to AD 30 to AD 31. Então, sem provar muito, nós assumimos que esse sinal, essa destruição ocorre do outono do ano 27 até o ano 31, a primavera. So we came to the Passover of AD 21 and went to the book of Matthew chapter 21. So we were beginning at 28, right? Yeah. Counting. The first day, the second day and the third day. Okay. Primeiro dia, perdão, corrigindo, começa no ano 28 na Páscoa. Then here we came to Matthew 21. Aqui chegamos a Mateus 21. And showed that before Christ went to the cross, he rode triumphantly into Jerusalem. E nós vimos que antes de chegarmos à cruz, Jesus tinha sua entrada triunfal a Jerusalém. So in his triumphal entry, he goes from Bethphage to Jerusalem to the temple. E na sua entrada triunfal, ele passou de Betfagé, vai até Jerusalém e vai até o templo. He will cleanse the temple for the second time. E por uma segunda vez ele iria então purificar o templo.
After he cleans the temple, he goes back from the city of Jerusalem to Bethany. E depois de ter purificado o templo, ele sai da cidade, Jerusalém, vai para Betânia. Then he comes back to Jerusalem the following morning. E na manhã seguinte ele volta a Jerusalém. He goes to the temple and begins teaching. Ele vai até o templo e começa a ensinar. That teaching will begin in Matthew 21, E esse ensino começa em Mateus 21, Matthew 22, Mateus 22, Matthew 23. Mateus 23. By the time you come to Matthew 24, verse 1, he leaves the temple. Mas chegando ao Mateus 24, vocês veem que ele sai do templo. So we showed that identifying the historical context of Matthew 24, it's in the year AD 31 in the spring. Entendemos assim, então, que o contexto histórico de Mateus 24 é na primavera do ano 31. We then came to Matthew 24, verse 1, and found that the disciples were calling the attention of Jesus to the buildings of the temple. Chegamos ao versículo 1 de Mateus 24 e vimos que os discípulos estavam chamando a atenção de Jesus para mostrar a estrutura do templo. We asked ourselves, why are they calling the attention of Jesus to the buildings of the temple? E nós nos perguntamos por que eles mostrariam a Jesus a estrutura do templo. Part of the reason being is that Christ had talked about the temple in the previous chapter. Uma parte da resposta é porque Jesus havia falado sobre o templo no capítulo anterior. And he had talked about the destruction of the temple. E ele havia falado sobre a destruição do templo. So they are calling his attention to the architecture of the temple because from its architecture it appears that it cannot be destroyed. E os discípulos então chamam a sua atenção para que ele reparasse na arquitetura do templo, porque do ponto de vista da arquitetura, esse templo não poderia ser destruído. But in Matthew 24 verse 2, Christ reaffirms his words in Matthew 23 verse 38. Mas em Mateus 24, versículo 2, Jesus ele reafirma as suas palavras que ele havia dito em Mateus 23, 38. So we said here in AD 31, Christ is saying the temple is destroyed. Então, nós dizemos que aqui no ano 31, Jesus diz que esse templo é destruído. So what does that destruction look like? E com que se parece essa destruição? So Brother Leon identified that the departure of God's presence from the temple. Então, o nosso irmão Leon, ele identificou que a saída da presença de Deus do templo is equal to a destruction. É igual à destruição. And it's also an harbinger or a sign of what is coming upon the temple in AD 70. E ao mesmo tempo, isto é um sinal um sinal daquilo que viria sobre o templo no ano 70. Then we began to discuss Matthew 24 verse 3. Em seguida, começamos a falar sobre Mateus 24, versículo 3. And our discussion was to try and understand how many questions are there in Matthew 24 verse 3. E a nossa pergunta foi quantas perguntas existem aqui em Mateus 23. So my brother and my sister suggested 2 questions. Então, meus irmãos aqui sugeriram que seriam 2 perguntas. Sister Gabriela suggested 3 questions. Mas a irmã Gabriela disse que são 3. So when we meet next time, então na próxima vez, we shall begin to discuss Matthew 23 verse 3. Nós vamos começar a discutir Mateus 24, versículo 3. To understand how many questions are there. Para compreender quantas perguntas temos aqui. So let's pray. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te damos as graças pela manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Senhor, essas coisas têm sido registradas para o nosso benefício. Precisamos entender e compreender essas coisas. Agradecemos pela bênção de termos esse professor conosco e que estamos aqui todos ansiosos para compreender melhor a Tua Palavra. Por favor, continue conosco durante o restante desse dia, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.